Meu nome é conhecido como Toninho, nome Antônio Maria Fabiano Venhorst, natural de Birama, por acaso, porque os meus pais são do Belchior, família Venhorst e Soares, e moro em Gaspar desde 1948. Nasci em 1946 e a partir disso aí eu tenho umas lembranças, já desde muito pequeno, do rio Itajaiaçu. A lembrança mais antiga que eu teria seria um bote que o meu pai construiu, com um pequeno motor, a gasolina, e umas viagens que ele fazia com a família, ele, a minha mãe, eu me lembro, até Blumenau, lá na Foz do Rio da Velha, para visitar o irmão da minha mãe que trabalhava na estação de ferro em Blumenau. E essa aí é a lembrança mais antiga que eu teria do rio Itajaiaçu. Era um bote não era uma lancha, era um bote. Não era uma bateira, era um bote que tem um bico, com bico, né? Não, era motorizado. Não era remo, não. Mas daria para remar, claro, né? Mas era um bote compridinho, com capacidade para levar umas 4, 5, 6 pessoas. Mas não tem muita lembrança dele, assim, para fazer uma demonstração técnica dele, assim. Isso é bem antigo, né? Eu era bem pequeno. Posteriormente, lá no começo dos anos 50, meu pai construiu uma lancha a motor também. Ele construiu a lancha em casa, com um motor Evinrude de 14 HPs, que era na época bem potente assim para uma lancha feita em casa, assim, tudo isso. Dava para fazer, viajava também, fazia passeios para Blumenau e pelo rio Itajaiaçu, toda a região aqui. Aconteceu que acabou a história da lancha quando meu irmão mais velho, o Fábio, ele foi dar uma volta sozinho, com a licença do meu pai, e foi no posto do Ferinho, do Julinho, e em vez de esqueceu de botar óleo na gasolina, e o motor fundiu. Aí o pai desistiu, mandou consertar o motor, mas vendeu tudo depois. Daí para frente, todo o pessoal da minha família sempre foi muito dada com o rio, assim. E o rio naquela época aqui era uma dádiva. A gente tinha praia de tudo quanto é jeito aqui, de praias grandes. O pessoal jogava futebol, vôlei. Então o meu irmão mais velho também construiu um bote pequeno. Depois o meu irmão Fábio construiu diversos barcos, inclusive um veleiro muito eficaz, que ele até fez viagem mar adentro. E daí para frente não deixei mais de frequentar o rio. E era só dar um tempo bom, eu pegava o bote, levava a vela e os remos, ia remando o rio abaixo até começar o Nordeste. Quando começava o Nordeste não dava mais para remar, porque as ondas já alcançavam até meio metro de altura e ficaria pesado remar, mas a intenção era aproveitar o vento, não era remar. Então eu chegava aí até quase remando perto da Barra do Luiz Alves. Consegui 2 vezes fazer esse trajeto remando o rio abaixo. Eu tinha um magrinho, bem magrelo, mas tinha um preparo físico violento, sabe? Eu resistia remando até lá. Outras lembranças que eu teria é a piscosidade do rio. Tinha muito peixe, roubá-los, porque tinha a piracema das manjubas e dos charutos. E era uma festa. Quando a piracema desses peixinhos assumia o rio, eles iam até a represa do Salto, ali em Blumenau, lá eles faziam a desova, o casalamento, faziam a história deles, né? Então, junto com essa piracema, vinham botos, bandos de meia dúzia de botos pela água, gaivotas, biguás, era uma festa. E pescadores também, todo mundo à caça desses peixinhos, pescando, né? Fato curioso que, assim como os pescadores fazem no costão para pegar isca, para ir para o mar pescar, eram anzóis sem isca, era uma linha que tinha assim uns anzóis assim amarradinhos no lado, e embaixo da linha, na ponta da linha, tinha um peso de chumbo. Quando eles ficavam pescando assim com a linha assim sem isca, quando levantava o peso, a linha ficava tesa e os anzóizinhos vinham rodopiando assim. Então descia e aquilo ia pescando peixe pelo lado, pelas orelhas, que não tem orelha, não, só para fazer mais engraçado aqui. Robalo, pesca do robalo, bagres,
tinha muito da ilhota mesmo, a gente chama até hoje, o pessoal chama de ilhota de um apelido carinhoso de papa-bagra, né? Que eles botavam espinhéis, é um catuto com uma linha que vai até o fundo e entre essa altura aqui está cheio de anzóis com isca, né? Os bagres chegavam e deixavam a noite toda e no dia seguinte era só recolher os peixes, né? Conheci o Porto da Usina, que era mais ou menos ali onde era o porto do Reichel, né? A Leda tem descrito aqui no centro de Gaspar haviam 7 portos, né? E eu só conheci de porto mesmo, tirando o Porto da Passagem, né? Esse Porto da Usina ali. Aí vinham barcaças ali com até 40 toneladas de cana do seu Dico Porfírio, uma barcaça que chegava com 40 toneladas de cana. E aí na usina, atravessado na rua, tinha um trilho. Tinha um trilho e uma mula branca que carregava, os carrinhos desciam até a barcaça lá e subiam no motor elétrico até em cima no nível da rua e dali carregava-se a carroça para a mula levar até a usina. Assim. A usina localizava entre a rua Eurico Fontes e a rua São José e a rua da frente ali, a rua Coronel, né? E a usina era um estabelecimento muito grande ali, ocupava uma área bem enorme ali. E fazia uma produção bastante Eu me lembro que eu ia muito roubar cana ali. Que as carroças passavam ali na frente de casa, a gente saía atrás, correndinho assim, atrás da carroça escondidinho, porque o cara chegava chicote assim, a gente pegava uma cana, puxava do molho e saía correndo, o homem gritando. Assim. Naquele tempo não tinha ponte ainda, né? Então as carroças só traziam a cana da margem direita, e a da margem esquerda vinha pela barcaça. Primeiramente foi a poluição. A poluição, quando o Blumenau começou a crescer muito, as águas, em vez de ser transparentes e claras, começou a ficar turva. A pescaria, por exemplo, a pescaria aquela Piracema, simplesmente acabou, mas também porque houve uma indústria de pesca que se estabeleceu ali na ilhota, ela cercava o rio, os peixinhos não iam mais na Piracema até na ponte do Salto, lá na represa do Salto, né? E eles cercavam tudo ali, já recolhiam e já ia para a industrialização. Aí simplesmente aí acabou, não tinha mais a Piracema, acabou o robalo, acabou tudo. Eu morava ali, primeiramente, ali onde é o calçado Estomil, ali, no lado do Bradesco, que era onde ali era o Banco Inca, que meu pai era gerente. Era o banco dos Lins, Bornhausen, Conder, aquela família ali de gasparenses, que se estabeleceram em Itajaí, que os Conder, Bornhausen, era tudo gente de Gaspar, né? Conder foram os primeiros que fizeram a usina, que tem ali a usina Adelaide ali embaixo, né? As plantações de canas dele era tudo aqui, maioria aqui de Gaspar, aqui da ilhota ali, né? Aquela região ali. Então meu pai era gerente ali desse banco ali. Depois, posteriormente, em 56, eu cheguei aqui em 48, 56, com 10 anos, eu fui já para o banco, foi feito um banco novo no local onde era o Hotel Vermouth. Então, a partir dali, que a minha vida no Rio mais ou menos começou a ser mais intensa. Uma competição interessante que houve, o Clube dos Carijós, que era um clube de bolão, quando o Alvorada foi inaugurado, foi construído, dizem que se não fosse meu pai, talvez nem existisse o Alvorada. Então meu pai se reunia com as pessoas aí tinham 3 times de bolão. Os Dragões, que era meu pai, mais os mais abastados, mais endinheirados, que eles que financiaram o Alvorada. Tinha os Carijós, que era a turma mais jovem da cidade, e tinha o Coloninha. Então os Carijós, eles chegaram a promover uma corrida em função de um tamanco. Tamanco é um barquinho especial de competição com motor central, não era motor de popa, né? Então o seu Alois Schmitz, ele incentivou junto com o Ordival Gamba, o Ordival construiu o barco, o seu Alois tinha um motorzinho DKV
Então eles montaram esse barco com esse motorzinho DKV e foram promover uma corrida tentando angariar fundos para a construção daquele clube que eles têm ali onde havia crédito no outro lado do rio ali. O Clube América, clube de regatas, né, de Blumenau, uma ocasião ele cedeu aqui uma iole para a gente treinar aqui, que eles queriam angariar, conseguir alguém que se interessasse para competir lá com eles em Blumenau, né? O Clube América competia no Rio de Janeiro, em Florianópolis, era muito famoso. E como até hoje, ainda há pouco tempo, eu visitei lá o acervo deles lá, né? Não digo acervo, mas a coleção que eles têm de barcos de remo lá, é muito interessante. Tem mais uns 20 a 30 barcos lá de remos lá. Aquele edifício América ali que está abandonado ainda do lado do Irgarten ali. Então ele cedeu uma iole aqui para nós, era 4 remadores e um comandante. O comandante ficava no leme e fazia pam, pam, né? Marcando o passo da remada, assim, esse negócio todo, né? O Paulinho Wemuth tinha a serraria, ele construiu para nós eu participava dessa remada aí. Ele construiu ali nos fundos da serraria dele, aí no barranco, um abrigo para botar iole, né? Então a gente ia lá, se reunia, tem até uma foto ali na praça do Evaristo, ali no Mirante, eu lá remando também. Olha, eu cheguei aqui em 48, né? Gaspar foi fundado 14 anos antes, então dá para dizer assim que nesses 90 anos eu já estou com 78, convivi com 76. Então eu perdi só 24 anos dessa história, né? Mas como meus pais são gasparenses, mas são do Belchor, né? Naquela época Belchor era muito apartado do centro de Gaspar, porque Blumenau seria bem mais prático para eles, mais perto, né? Mais acessível pelas estradas, essa coisa toda. Mas Gaspar sempre convivi bastante aqui. E se bem que eu fiquei 7 anos fora do estado aqui. Fui para Alagoas, depois voltei para Florianópolis e aí o meu barquinho em Florianópolis era um caiaque que eu remava na Praia dos Coqueiros. Eu até tenho físico, vamos dizer assim, eu acho até uma piada que eu tenho um físico assim de remador, né, que eu remava bastante. Eu tinha, ainda tenho até hoje, um preparo aqui de ombro, assim, de remada. De 1950 também tu passa aqui agora, também não tem mais nada. Não tem mais nada de construção daquela época, praticamente. Da rua Coronel ali tem uma meia dúzia no máximo de construções ali. Em 1950 não tinha mais nada de 1930, né? E hoje não tem mais nada de 1950, 60. Então essa mudança. E Gaspar sempre foi assim uma cidade que a gente sempre pensava em termos de riqueza com Blumenau, né? Então eu, por exemplo, nunca me interessei por isso, mas Gaspar é muito rico. Tinham pessoas muito ricas, né? Eu também gosto de fazer uma piada que o principal distrito de Blumenau, contribuidor para os cofres de Blumenau, era o município de Gaspar, né? Quando o Gaspar se contribuía muito a toda, vamos dizer, a riqueza dos gasparenses, iam para Blumenau e não havia retorno, não havia pontes aqui, não havia estrada, então toda essa riqueza de Gaspar que era sugada ficava em Blumenau se desenvolvia e Gaspar ficava no marasmo, né? Quando o Gaspar se separou de Blumenau, sobrou tanto dinheiro que fizeram uma igreja daquele tamanho ali. Gaspar, saí de Gaspar, morei em Chapecó, de Chapecó fui para Maceió vim para Florianópolis, de Florianópolis fui a Brasília e voltei para Gaspar. E o que eu posso dizer é que, como Gaspar, para morar, não tem. Gaspar é muito bom. É muito bom.